Boa noite! O nosso tema de hoje foi um dos temas sugeridos por um colega quando eu abri a caixinha de perguntas e é um tema muito interessante. Aqui nós vamos falar realmente das vantagens e desvantagens dos inúmeros materiais que existem no mercado. Então, já gostaria de dar uma boa noite para todo mundo que está aqui, para quem está entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live de hoje. Eu sou a professora Franciele e o nosso objetivo é ensinar próteses sobre implantes para vocês de uma forma prática e objetiva. E essa questão desse tema é muito interessante porque realmente tem tanto material no mercado que às vezes a gente não sabe qual material indicar para cada caso, né? E aí acaba se tornando difícil você saber como resolver, né? Se você parte para uma filosofia de trabalho e fica nela, ou se você vai conseguir indicar outras coisas aí para o seu paciente, né? Então, gente, eu montei uma linha de raciocínio, porque devido à grande quantidade realmente de materiais que tem no mercado, é difícil a gente chegar e falar só de porcelana ou só do cimento. Então, o que eu fiz na aula de hoje? Eu montei uma linha de raciocínio começando, então, para a gente falar de vantagens e desvantagens, começando do material de moldagem. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens dos mais utilizados, tá? Então, o material de moldagem em prótese sobre implante mais utilizado são os silicones. Então, qual seria a vantagem dos silicones, né, gente? Nós sabemos que a cópia de detalhes deles é muito interessante, né? É muito fiel. Mas nós temos dois grupos de silicones. Nós temos os silicones de condensação, que tem um valor mais em conta de mercado, e os silicones de adição. Gente, o que nós precisamos saber? Que o silicone de condensação, ele é um bom material, mas quando você for utilizar, você precisa saber e entender quais são as limitações dele para que você usufrua de todos os benefícios que ele pode te dar. Então, por exemplo, dependendo da marca, gente, também marca é uma coisa importante. Não dá para a gente investir num silicone de condensação e pegar o mais barato que tem no mercado. Mesmo sendo silicone de condensação, nós temos boas marcas no mercado que tem uma cópia fiel das estruturas bucais e que vale a pena você investir. Qual é a principal limitação do silicone de condensação, gente? Obrigatoriamente, você precisa passar o material leve em cima de todas as estruturas dentárias e bastante material leve na região de cópia do seu implante, onde você vai executar sua prótese. Porque, gente, é um material leve que faz toda a cópia dos pequenos detalhes dessa nossa arcada dentária, dessa nossa região do nosso implante. Mas o que acontece, gente? O silicone de condensação, quando ele sofre o processo de polimerização, ou seja, do seu endurecimento, ele tem uma reação residual. Ele tem uma instabilidade pela eliminação, pela formação de um subproduto que é o álcool etílico. Então, o que acontece? Ele vai evaporar álcool e aí durante essa evaporação ele sofre uma contração e é aí que pode ocorrer as distorções durante essa moldagem com esse tipo de material. O que acontece, gente? Se o seu material contrair, ele já não vai mais estar fiel àquilo que você copiou. E é por isso que muitas vezes o que acontece? Dá muito ajuste na sua peça final. Então, essa eliminação desse subproduto, ela precisa ser compensada. Como que compensa isso? O vazamento tem que ser praticamente imediato. Ao você remover o seu molde de silicone de condensação da boca do seu paciente,
Você tem que esperar ali uns 15 minutinhos no máximo, para só esperar aquela compensação da contração, eliminação de todo o álcool formado, e aí sim já pega e vaza. Então isso às vezes é difícil de você conseguir essa logística completa no consultório, porque muitas vezes depois que você remove o molde da boca do seu paciente, você vai levar um tempo ainda para dispensar o paciente, para preencher a guia, para o seu laboratório, o boy chegar lá no seu consultório e pegar esse molde. Então tudo isso tem que ser contabilizado. Quanto antes for realizado o vazamento, menor a distorção. Então mais fiel vai ser o seu trabalho. Quando que nós indicamos a moldagem com silicone de condensação, gente? Normalmente, você pode usar com segurança quando você estiver trabalhando com próteses provisórias. A indicação maior é essa. A não ser, gente, que você vai fazer o vazamento desse seu modelo de gesso no seu consultório, tá? Ou então que você tenha um laboratório que busque o seu molde mais rápido do que aí esses 15 minutos que você pode aí aguardar, tá? Então, se não for nenhum desses casos, é melhor você investir em um silicone de adição, que ele sim é o mais indicado para que a gente faça as nossas transferências de forma muito mais fiel. Qual que é a vantagem do silicone de adição sobre o de condensação, gente? A vantagem é que ele tem uma melhor estabilidade dimensional, ou seja, ele tem mínima distorção, praticamente nada de distorção, e ele se mantém ao longo do tempo. Então você pode fazer esse vazamento em até 7 dias. Então, às vezes, se você trabalha longe do seu laboratório, você vai precisar, às vezes, enviar pelo correio o seu molde para o seu laboratório, ou você vai ter que transportar. Esse é o material mais indicado para você fazer a sua transferência, porque ele não vai sofrer deformação, ele consegue se manter estável até chegar ao seu laboratório e ele fazer realmente o vazamento desse modelo de gesso, tá? Então, gente, qual é, só lembrando, uma das desvantagens do silicone de adição? Ele sofre uma alteração em contato com os componentes sulfurosos que tem na luva de látex. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for manipular a massa pesada do silicone de adição, porque se você tiver com luva de látex, a polimerização ela vai ser impedida. Eu já fiz inclusive esse teste e realmente a massa pesada não endurece, gente, ela não polimeriza e você não consegue utilizar, fica ruim, fica péssimo. Então não pode manipular a massa pesada com luvas de látex. Então prestem sempre atenção nisso, lembrem disso. Quais as luvas que você pode utilizar para manipular, para burlar essa pequena limitação, né? Você pode usar as luvas de vinil ou então as luvas nitrílicas, tá? Então são esses dois tipos de luvas que não vão influenciar na polimerização do silicone de adição. E aí você pode manipular e utilizar de forma muito segura, tá? O silicone de adição, gente, apesar dele ser superior em cópia, em qualidade de cópia, você também precisa colocar a pasta leve em cima de todos os dentes, porque mesmo a massa pesada tendo uma fidelidade de cópia boa, o leve, gente, é quem vai realmente refinar e é quem vai permitir que o laboratório façam peças de melhor qualidade e que vão dar menos ajustes, gente, nas peças de vocês no consultório. E vocês sabem que o nosso tempo no consultório é o mais caro. A nossa hora clínica, se você colocar na ponta do lápis, é o mais caro. Então, quanto mais tempo você levar em uma sessão para ajustar uma peça, você está perdendo dinheiro. Se essa peça tiver que voltar 2, 3 vezes para o laboratório para você instalar, você está perdendo dinheiro. Então, às vezes, compensa o investimento um pouco maior no material de moldagem, no caso do silicone, do que
você fica gastando com sessões só porque você queria economizar no material, tá? Então não vejo muito sentido, melhor investir realmente em um material de melhor qualidade. E o alginato, gente? O alginato, dá para moldar prótese sobre implante com alginato? Eu falo para vocês, gente, não dá. O alginato, mesmo esses de hoje em dia, que eles são melhorados, né, que eles prometem uma estabilidade quase igual, se a gente for ver, ao silicone, ao que está escrito lá, como eles vendem, não é real, gente. Tem estudos mostrando que eles não conseguem manter nem a qualidade de cópia e nem a estabilidade de vazamento do silicone. Então, os alginatos são mais mesmo para a gente fazer o quê? Transferência, cópia de arco antagonista. É interessante usar um material de qualidade, porque também vai favorecer a menor quantidade de ajustes, né, gente? Isso é um fato, tá? Então, o alginato, especificamente para próteses sobre implantes, não, tá bom? Seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, gente, vamos falar então das vantagens e desvantagens de dois tipos de resina pattern. Quando que nós vamos utilizar resina pattern durante as transferências? Bom, gente, quando nós estivermos utilizando a técnica da moldeira aberta, nós sempre vamos precisar utilizar a resina pattern. Seja para fazer as aletas de retenção, que nós vimos lá na nossa aula de técnicas de moldagem, ou então para fazer a união dos transferentes, seja de 2 elementos, 3 ou arco total. Então, as resinas pattern, elas precisam e elas estão presentes no dia a dia de quem trabalha com prótese sobre implante. Nós temos, gente, basicamente dois tipos de resina pattern. A que são apresentadas no sistema pó e líquido, que é a mais tradicional, a mais conhecida. E nós temos agora disponível no mercado as marcas que nos dão resinas do tipo pattern em gel. Elas parecem realmente assim, não chega, elas são mais duras do que uma flow, só que elas têm realmente uma consistência de gel e elas são fotopolimerizáveis. Elas são, gente, mais práticas de usar muitas vezes do que a resina pó e líquido. O que a gente tem que tomar cuidado, gente? A gente tem que tomar cuidado, na verdade, em relação a quem tem consultório, pensar no custo-benefício. Quanto de prótese sobre implante você faz? Qual vale a pena você manter em relação à quantidade? Por isso que eu falei custo-benefício. Por exemplo, ó, eu até anotei aqui para não esquecer. O mini kit da resina da GC, que é uma resina pattern muito boa. É um potinho, gente, de 30 gramas, tá? Só que vem junto, então é mini kit, vem o pó e o líquido e ainda vem sempre 2 potinhos DAPEN e o pincel, tá R$239. Uma resina pattern de gel, essa de bisnaga, da Makira, ó, e da TDV, na verdade elas têm um preço aproximado, elas ficam em torno de 110, 120 reais, só que elas não rendem tanto quanto ao pó e o líquido, tá? Tem uma resina pattern pequenininha, menor do que essa da GC, que é da Cota, por exemplo. Ela também está em torno de 100, 120 reais. Então, só que ela vem mais, ela rende mais. Ela tem um frasco ali de 25 gramas, mais ou menos. Então, dependendo do seu fluxo, gente, você vai ter que ver o que compensa mais, tanto na agilidade. Então, essas resinas pattern em gel, elas são bem práticas. Só que eu acredito que em relação à quantidade, você realize menos casos com elas do que com a resina pó e líquido, tá? A resina pó e líquido, qual que é a desvantagem, gente? Porque ela demora um pouco mais para polimerizar durante a sua sessão. E a resina pattern do tipo gel, você vai polimerizando com foto. Então tem que respeitar a espessura das camadas, porque qual que é a ideia da resina pattern, né, gente? A ideia é que a gente consiga compensar a contração, que a gente não tenha muita contração.
E essa é a diferença, por exemplo, das resinas Pater com as resinas do tipo Duralê. Então, as resinas do tipo Duralê, Dencor, por que não utilizar? Porque elas têm um alto índice de contração. E lembra que nas nossas outras lives nós falamos muito de passividade e adaptação, que são conceitos fundamentais da prótese sobre implante, e que é durante a moldagem de transferência que a gente minimiza isso, que a gente controla isso para poder passar para o nosso laboratório. Então, as resinas Pater vieram realmente como uma melhora em relação aos materiais. Então, elas foram uma melhoria em relação às resinas do tipo Duralê. Então, é por causa da contração, da baixa contração, que elas são mais indicadas, tá? Eu gosto de trabalhar com as duas. Tanto faz para mim pó e líquido, porque eu tô muito acostumada. Então, na minha época, né, gente, quando eu aprendi a trabalhar com prótese sobre implante, não existia essa resina Pater em gel. Mas atualmente eu tenho no consultório também. É muito prática para os casos unitários. É muito facinho de usar, gente. Vale a pena comprar para vocês testarem aí no consultório de vocês, tá? Então, vantagens e desvantagens seria custo-benefício em relação a rendimento, a quantidade de casos que rende com uma resina e rende com a outra, tá? As resinas Pater de boa qualidade, elas têm um tempinho maior de contração, de polimerização, mas não é nada absurdo, tá, gente? Se você estiver moldando, por exemplo, 3 elementos ou um arco total, enquanto você está fazendo a união aqui começa a polimerizar e a contrair, você passa para cá. E quando você terminar esse lado, aqui já vai estar polimerizado. Então não é nada assim absurdo o tempo de polimerização de um e de outro também, tá? Só tem que tomar cuidado mesmo com a contração. Em relação a esse tipo de resina, seria mais isso, tá? Aí agora nós vamos falar de materiais de confecção das coroas definitivas, gente. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Quais são os materiais que a gente tem aí disponíveis no mercado para realizar as nossas próteses sobre implantes? Para indicar qual material para o nosso paciente em cada caso. Eu acho que esse é o material realmente que o pessoal tem mais dificuldade. Fran, me perguntam muitas vezes assim, posso usar metalocerâmica em tudo? Ou eu posso usar zircônia em tudo? Então depende, gente. Cada material tem as suas características específicas, suas limitações, as suas indicações e a sua forma correta de trabalhar. Então, se você não trabalhar de forma correta, não souber as limitações de cada uma, pode ser que você venha a ter problemas na execução das suas próteses sobre implantes. Então vamos lá, gente, vamos falar das principais, das mais utilizadas, tá? Que são as metalocerâmicas, gente. Elas foram as primeiras próteses a realmente terem longevidade. E na prótese sobre implante não foi diferente. Então, até hoje nós utilizamos as metalocerâmicas porque elas têm sim um bom desempenho e elas ainda têm a sua indicação. As metalocerâmicas, para vocês terem uma ideia, elas são o tipo de prótese, como elas são pioneiras, as mais estudadas. Então, sempre que elas surgem materiais novos, ela é o padrão ouro. Todos os materiais novos nos estudos científicos são comparados com ela, né? Então, elas têm sim uma ótima adaptação em cima dos nossos implantes. E claro, né, gente, para vocês que têm me acompanhado aí nas nossas lives, já falei bastante dos componentes, gente, que tem aquela cinta de cobalto cromo. Então, os componentes calcináveis, que são os que nós vamos enviar ao nosso laboratório para que ele faça as fundições, sempre que você conseguir trabalhar com aqueles que têm a cinta de cobalto cromo, melhor, tá? Porque também já está consagrado que eles têm uma adaptação melhor e eles favorecem essa adaptação quando nós estamos trabalhando com próteses sobre implantes, principalmente as próteses sobre implantes que são parafusadas, unitárias, que têm encaixe. Então isso melhora e muito a adaptação neles, tá?
As metalocerâmicas, gente, elas têm uma ótima durabilidade, ótima longevidade, então dura-se muito tempo, mas é claro que elas têm que ser executadas de forma correta. O que seria a forma correta delas, gente? Nós temos que respeitar o quê? A quantidade de espaço interoclusal, a espessura, gente, de conector. O que é conector, gente? Quando eu estou trabalhando com uma fixa, por exemplo, de 3 elementos e eu tenho o meu elemento suspenso. Então eu tenho 2 apoios, 2 implantes e um suspenso no meio. Então eu tenho 2 conectores. Essa espessura desse conector, ela precisa ser respeitada, porque senão ali é uma região de fragilidade do nosso coping, da nossa estrutura, né? Nós temos uma facilidade na prótese metalocerâmica que mesmo que a gente precise que dê, por exemplo, uma falta de passividade, é possível, através do procedimento de soldagem, resolver, né? E a gente não perder essa infraestrutura, a gente continuar a partir dali e fazer a aplicação da cerâmica. Então, o que a gente precisa tomar cuidado? A gente precisa tomar cuidado quando nós estamos trabalhando com próteses parafusadas, por exemplo. A Paula mandou ali uma perguntinha pra gente, muito pertinente, inclusive, gente. E aí, lá no finalzinho eu vou responder, juro que eu não vou esquecer, Paula. Aproveitando até que a gente está falando de cerâmicas, né? Na verdade, eu já vou aproveitar e já vou responder. Acho melhor, só para não correr o risco de esquecer. Qual que é a durabilidade de uma prótese fixa de porcelana? Isso é muito interessante para você explicar para o seu paciente, gente. Elas duram, em média, de 7 a 10 anos, desde que sejam executadas de forma correta. Claro que tem algumas, gente, que duram mais tempo, né? E tem umas que duram menos, dependendo da limitação de cada caso, ou também do cuidado do paciente. E era isso que eu ia falar. As próteses sobre implantes, por exemplo, parafusadas, elas têm aquele orifício no meio. E o que acontece? Um orifício, nós sabemos que é a região de fragilidade dessa prótese. Então, se o paciente não tiver um pouquinho de cuidado com aquela forma que ele se alimenta, pode sim acontecer dessa prótese metalocerâmica fraturar. E aí, o que acontece? A porcelana quebra e só fica o metal lá. E aí, normalmente, essa peça precisa ser refeita, tá? Então, a durabilidade média é essa daí, entre 7 a 10 anos, mas também pode durar mais tempo. Se for um caso muito limite, às vezes vai durar menos tempo, porque daí casos limites são diferentes, realmente não dá pra gente daí colocar na média de duração, tá? Mas isso também a gente explica pro paciente quando ele o caso dele é mais limite do que o outro, tá? Bom, gente, então no caso de precisar corrigir a passividade numa metalocerâmica, a gente consegue se você tiver respeitado os espaços para o material de cobertura. Então você tem lá o seu copinho de metal, mas você respeitou a quantidade de cerâmica que vai ser aplicada, tem espaço suficiente? É uma prótese que vai durar muito tempo. Então, muito provavelmente você vai ter sucesso aí na realização desse caso sem problema nenhum, tá? Ela tem um bom custo-benefício. A estética, gente, na prótese sobre implante metalocerâmica, ela acaba sendo um pouco comprometida. Por quê? Porque o metal que tem ali embaixo, quando nós estamos trabalhando na nossa região anterior, a reflexão de luz fica comprometida porque nós temos um metal ali embaixo. Então não é fácil, gente, para o laboratório, porque em cima desse metal ainda vai o quê? Um opaco. Justamente para opacificar aquele metal e a partir dali a gente conseguir aplicar uma cerâmica de cobertura que deixe a sua peça natural, para que a gente consiga chegar o mais próximo possível do dente. Só que isso é um fator limitante, é uma desvantagem da prótese metalocerâmica. Até porque se você não tiver o espaço apropriado, o que vai acontecer? O técnico vai ter muita dificuldade de chegar na cor natural dos outros dentes desse paciente. Se nós estivermos trabalhando com arco total, é um pouco mais fácil. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma unitária metalocerâmica, às vezes vai ser muito difícil
de chegar na parte de naturalidade realmente desse dente. Então isso acaba sendo uma desvantagem das nossas próteses metalocerâmicas, tá? O que pode acontecer, gente? Algum tipo de falha mais comum é realmente a cerâmica de cobertura fraturar. E essa é a principal falha na maior parte de todas as porcelanas que são feitas assim em prótese sobre implantes. É o que? É fraturar a cerâmica e ela se soltar da base, ou seja, dos nossos copings, tá? Então essa daí acaba sendo também uma limitação. Mas não é o problema mais comum que acontece com ela, não. O problema mais comum realmente é a influência que ela tem na parte estética, tá? Então, atualmente existem outros materiais mais estéticos para que a gente trabalhe em prótese sobre implante, principalmente nas regiões anteriores, gente. Metalocerâmica vai muito bem para a região posterior, tá? Então dá para usar tranquilo. Até porque existe a questão do custo-benefício para ser repassado para o nosso paciente também. A gente tem que pensar no valor final disso, né? Então, se é um paciente, uma região não aparece muito no sorriso, não vai influenciar esteticamente esse paciente, então é possível sim trabalhar com as metalocerâmicas ainda, tá? Já na região anterior, eu já não aconselho, tá bom? Quais materiais nós teríamos para trabalhar na região anterior em prótese sobre implante? Uma das mais conhecidas e mais utilizadas hoje em dia é a zircônia, né, gente? O que falar da zircônia? Bom, em relação à metalocerâmica, a grande vantagem dela é a facilidade por ela ser totalmente estética, de acertar cor e de dar naturalidade às nossas próteses de porcelana para o nosso paciente, certo? Qual que é a limitação da zircônia, gente? A limitação é a que mais acontece, tá? Quando nós temos uma infraestrutura, ou seja, um coping de zircônia, em que vai ser aplicada uma cerâmica de cobertura, é a delaminação. Então, essa é a principal falha que existe na zircônia quando nós estamos pensando em desvantagens, tá? Uma outra desvantagem relativa nós podemos considerar é que ela é feita utilizando o sistema CAD/CAM e ainda, né, gente, nem todo mundo tem acesso aí a essa parte digital, mas dá para utilizar. Os laboratórios, mesmo que você não possua o seu scanner intrabucal, tem os scanners de bancada e que é possível escanear os modelos e trabalhar com a zircônia da mesma forma, tá? Vantagens da zircônia além da parte estética, gente, ela é extremamente, já é comprovada que ela é extremamente biocompatível, os tecidos moles dos implantes ao redor delas fica muito bem, muito saudável, então não tem problema de corrosão, tá? E então isso é muito bom. O que seria, por exemplo, o calcanhar de Aquiles da zircônia, gente? Pensando na prótese sobre implante, quando nós vamos trabalhar em cima de peça, então em cima lá do meu implante, que eu preciso de encaixe, ou seja, isso vai acontecer bastante nas unitárias, gente. Seja ela direto no nosso implante, seja ela utilizando o intermediário, tá? Ela precisa, gente, para que ela tenha uma melhor adaptação, que pasmem, tá? Os artigos mostram o quê? Que a zircônia, comparada com a metalocerâmica, a zircônia tem um grau de adaptação marginal menor, olha só, menor do que a metalocerâmica. Para que ela atinja níveis de adaptação marginal tão bons quanto a metalocerâmica, nós precisamos utilizar uma base, gente, uma interface de titânio chamado base de titânio, T-base, link metálico, interface de titânio. Você vai ouvir todos esses nomes querendo dizer a mesma coisa, tá? O que é isso, gente? Para que a gente faça uma cimentação de uma coroa de zircônia, para que a gente faça ela direto em cima do nosso implante, que é o que o pessoal acaba trabalhando, né, como regra aí, né, mesmo a gente sabendo que não é o melhor, e eu preciso de um encaixe, o que a gente precisa?
dessa base de titânio, só que essa base de titânio ela é cimentada na nossa zircônia. E é aí que eu falei para vocês, qual seria, vamos dizer aí, um calcanhar de Aquiles da nossa zircônia, gente? Seria isso, seria essa linha de cimentação que nós vamos ter, né, em contato para fazer a união dessa base de titânio na nossa zircônia e aí sim conectar ela no nosso implante. Então, isso nós poderíamos considerar como uma possibilidade. Se tiver uma possibilidade de falha, poderia acontecer uma falha aí dessa cimentação e com o passar dos anos ela se soltar e você ter que recimentar. Recimentar é fácil, né, gente? Não seria um problema. O que não pode acontecer é essa descimentação dessa base de titânio, da sua zircônia, em pouco tempo, num prazo muito pequeno. Tá? E também já está comprovado que a utilização dessas bases de titânio, gente, elas favorecem a resistência da zircônia, ou seja, a sua zircônia vai durar mais tempo na boca do seu paciente quando você utilizar. Tem total indicação para que seja trabalhada dessa forma quando nós estivermos utilizando a zircônia, tá? Hoje em dia, gente, não existe só um tipo de zircônia, existem vários. Existem as zircônias, gente, hoje em dia, as pretal ou pretais, né? Que elas são feitas para serem trabalhadas também de forma monolítica. O que é monolítico, gente? Esses dias, até algumas alunas lá da especialização perguntaram: Fran, mas eu não entendo, o meu laboratório manda lá na minha tabela escrito monolítica, coping, estratificação, isso confunde um pouco. Mas as coroas monolíticas, elas são coroas ou próteses, né, gente, totais, feitas de uma vez só, ou seja, elas já saem com estética, com cor, com tudo em uma única peça. Ou seja, gente, quando eu falar coroa, por exemplo, monolítica, eu tô falando que eu vou fazer uma coroa sem coping. Então eu não vou ter o coping primeiro, ou seja, uma base e depois a aplicação da cerâmica em cima desse coping. Não, a minha coroa vem pronta. A única coisa que dá para fazer é pintar, ou seja, maquiar. Dá para maquiar tanto o Emex quanto a zircônia. Ou então, em alguns casos, quando a gente está falando, por exemplo, de protocolo total, né, arco total, que vai fazer tentar dar um pouco mais de naturalidade, existe uma técnica que eles fazem a zircônia um pouquinho mais baixa para poder estratificar e aplicar a cerâmica ali só nas bordinhas. Só que daí a gente já não considera ela monolítica, né? Ela já vai receber uma estratificação, tá? Então, na zircônia, gente, esses seriam os pormenores dela, vamos falar, as limitações, né? Mas, gente, a estética é incomparável, a resistência da zircônia é muito boa para a gente trabalhar arcos totais, esteticamente muito agradável, pontes fixas maiores do que 2 elementos, o que, por exemplo, agora a gente vai começar a falar do Emex, por exemplo, já não dá. Porque o Emex não tem a resistência que a zircônia tem. Então, isso daqui é o que vocês têm que começar a pensar. Quais os tipos de material eu posso indicar para qual caso? Será que vale a pena eu usar, de repente, na região anterior, uma zircônia que é extremamente opaca? Será que vale a pena eu usar um munhão personalizado de zircônia e em cima uma coroa de Emex? Ou eu vou fazer zircônia com zircônia? Então, você sabendo qual é a limitação de cada uma, é mais fácil de você indicar para o seu paciente. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com infraestrutura de zircônia nas minhas próteses sobre implantes na região anterior. E eu gosto de utilizar o quê? Por que eu gosto da zircônia, gente? Por causa da resistência. Então é extremamente difícil um munhão de zircônia fraturar um unitário se ele for bem executado e tiver os espaços todos respeitados. E em cima desse meu munhão de zircônia eu gosto de trabalhar com uma coroa de Emex, por exemplo. Então resolve muito bem o caso. É possível fazer um munhão de Emex também? É possível e é sobre ele que nós vamos começar a falar agora.
O Emax, gente, assim como a zircônia, ele é um elemento de escolha, um material de escolha para que a gente trabalhe na região anterior. Ele tem uma excelente reprodutibilidade estética, ele tem resistência para ser trabalhado na região anterior e ele tem, gente, uma coisa que às vezes a maior parte das zircônias não tem. Ele tem a translucidez muito próxima ao esmalte natural. Então a gente consegue uma naturalidade muito grande. O que eu falaria para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem trabalhando com o Emax, por exemplo? Às vezes você não quis fazer, por exemplo, um munhão personalizado para esse seu paciente. Você decidiu que ele está lá desde o provisório com um munhão universal, metálico, e você quer fazer uma coroa de Emax em cima desse munhão. Gente, a única coisa que eu falo para vocês, é possível fazer? É muito possível. Só que você tem que saber se você tem espaço para isso. Se o seu técnico tem espaço para trabalhar com as pastilhas mais opacas do Emax, para que você consiga cobrir, né? Eu ia falar acobertar, mas para que você consiga cobrir esse munhão pré-fabricado de titânio e não fique acinzentada a sua prótese. Para que ele esteja numa profundidade que você tenha certeza que com o passar dos anos, esse tecido mole, essa gengiva não vai retrair e não vai expor o seu munhão pré-fabricado ali. Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, gente, com um fenótipo, um biotipo gengival fino, eu te aconselho a fazer um munhão personalizado ou de zircônia ou também de Emax. Lembrando que se vocês forem trabalhar com peças personalizadas, vocês precisam, tanto na zircônia, gente, quanto no Emax, trabalhar com as interfaces de titânio, justamente para que ela tenha uma boa adaptação e que ela não frature em pouco tempo, porque isso pode acontecer também, gente. Se a base da sua zircônia estiver muito mais fina do que é o recomendado, ela vai fraturar, mesmo sendo um material extremamente resistente. Se você estiver trabalhando com Emax, não dá para trabalhar com Emax, gente, direto em cima do seu implante. Você vai precisar usar as interfaces, as bases de titânio, tá? Do restante, gente, eles são ótimos materiais para que a gente trabalhe, sem problema nenhum, desde que respeitados os espaços e as espessuras corretas para que eles realmente venham a ter uma ótima durabilidade, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, que eu esqueci de falar. Além da biocompatibilidade, as cerâmicas, elas têm um polimento muito duradouro, muito longevo. E isso faz com que a adesão de placa bacteriana, ela é muito baixa. Então, a saúde dos nossos tecidos periimplantares fica muito boa, né? Não tem muito acúmulo de placa, então é fácil para o paciente higienizar. E tá aí, gente, a principal característica para você explicar e vender essa porcelana para o seu paciente. E é isso que eu falo, inclusive, lá no meu consultório. Gente, o provisório, o próprio nome já diz, é para ficar aí um tempo. E realmente, gente, ele fica poroso. A cerâmica não. O provisório perde a cor, a cerâmica não. Ela perde a lisura superficial, seu provisório. A cerâmica não perde. E isso ajuda muito a manter a saúde periimplantar e com certeza ao seu trabalho durar muito mais tempo, né, gente? Deixa eu ver, não esqueci de mais nada em relação à zircônia e ao Emax. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui que eu vou respondendo, tá? Não tem problema, pode mandar. E aí seguindo a nossa linha de raciocínio, então nós falamos o que? Lá do material de moldagem, falamos das resinas pattern para ajudar na transferência, das cerâmicas e agora, gente, vamos falar então um pouquinho dos cimentos. Já que nós estávamos falando de munhão, peça cimentada, quais as vantagens e desvantagens dos cimentos que nós temos no mercado? Bom, gente, nós sabemos, e se você não sabe, vai aprender agora, o ideal quando nós estamos trabalhando com as próteses metal free, né, livres de metal,
o melhor cimento são os cimentos resinosos. Se você estiver trabalhando, gente, com metalocerâmica, você pode utilizar os cimentos convencionais, tipo fosfato de zinco, você pode usar ionômero de vidro, mas, gente, nós já sabemos que os cimentos resinosos, eles são superiores aos cimentos convencionais. Então, hoje em dia, quando você vai fazer uma cimentação, o ideal é que você invista no cimento resinoso, né? Porque, gente, a resistência, a tração, ou seja, a você ter uma peça cimentada e o paciente comer alguma coisa e essa peça se soltar, é muito menor a incidência se você usar um cimento resinoso do que se você usar um cimento fosfato de zinco, por exemplo. Porque o que acontece? Além da força da resistência à tração dele ser maior, os cimentos resinosos, eles têm baixa solubilidade. Então, eles diluem muito menos com o passar dos anos do que o fosfato de zinco e o ionômero de vidro. Então, os cimentos resinosos, eles são os cimentos de escolha para a gente fazer as cimentações hoje em dia. O que você tem que saber? O que você está cimentando e qual que é o melhor cimento? Se você estiver trabalhando, por exemplo, gente, com uma zircônia opaca, que não vai passar a luz do seu fotopolimerizador, qual seria o cimento de escolha? Um cimento de presa química, que não seja foto. Ou, no máximo, um bom cimento dual, que ele tenha a sua polimerização pela luz, né, pelo foto, ou então que ele também tenha a presa parte química, tá? Mas se a gente estiver trabalhando zircônia com metal, então você pode usar um dual ou um químico. Se você estiver trabalhando, gente, com Emex, dependendo da espessura, você trabalha com dual, nem sempre você precisa daí para o químico. Só que você sempre vai ter que ver essa espessura aí, se a luz vai passar ou não vai passar, tá? Então tudo vai depender da espessura do material. Mas pelo menos, vamos pensar assim, ó, que você tem o seu unhão personalizado, independente se zircônia ou Emex, e você vai cimentar na sua interface de titânio. Qual cimento você vai usar? Gente, como regra, pelo menos um cimento dual, tá? Se ficar na dúvida se vai passar luz ou não, usa um cimento químico, de polimerização química. Em quais casos vocês vão poder utilizar um cimento apenas foto? Gente, apenas se você for cimentar em cima da sua peça personalizada uma faceta de cerâmica. Tá? Se você não for essa situação, gente, não é indicado cimentos resinosos, apenas fotopolimerizáveis para cimentar coroas sobre implantes. Até porque normalmente elas são muito mais espessas do que lente de contato, do que faceta, e a luz do seu foto não vai passar. Então evitem, tá? Então pelo menos um bom cimento resinoso dual. Ficou na dúvida? Vai pro de presa química que você não vai errar. Tá? Então, gente, eles têm um ótimo prognóstico de longevidade. O que nós temos que tomar cuidado é que os cimentos resinosos, durante a cimentação, eles são mais difíceis da gente remover o excesso quando a gente faz cimentação intrabucal. Lembra sempre que se vocês estiverem trabalhando com interface de titânio, a cimentação tem que ser feita no modelo, antes de ir para a boca do seu paciente, para que você consiga fazer a remoção do excesso de cimento. Tá? Então, a principal dificuldade aí dos cimentos resinosos é realmente a remoção de excesso de cimento quando a gente está trabalhando com uma cimentação intrabucal, tá? Um detalhe importante que eu até anotei ali, que agora eu vi e lembrei. Os cimentos resinosos, eles têm o poder de favorecer ao aumento da resistência das próteses metal free. Isso também está sedimentado na parte científica, isso é comprovado, gente. Então, sempre que eu utilizo o cimento resinoso, a minha peça metal free, ela vai ter sua resistência aumentada. Então, tá aí o motivo, né, para você não correr o risco, não querer usar um cimento convencional e uma coroa metal free, tá bom? Não tem essa indicação, tá? Vamos lá, gente. Dando sequência aqui na nossa linha de raciocínio. Esse daqui é legal, gente. Quando eu abri
a caixinha de perguntas lá para mandar de qual material, né? O pessoal tava com dúvida, gostaria de saber. Eu já até sabia mais ou menos quais seriam os principais, mas um deles foi muito interessante, que foi em relação ao parafuso dinâmico. Não sei se todo mundo que está aqui conhece, já utilizou, sabe o que é, mas o parafuso dinâmico, gente, ele nada mais é do que um componente, né? Ele veio para ajudar como um item a mais, uma opção a mais de componente protético para angular a saída do parafuso e você transformar uma saída de parafuso que seria para a gente fazer uma prótese cimentada, com um componente ele angula e ele corrige em até 28, 30 graus dependendo da marca, e aí a chave de parafusamento ela entra assim, e aí o seu parafusinho tá aqui, ó. Então a chave entra desse jeito. Isso daqui é o parafuso dinâmico. Então o parafuso aqui e a chave, você roda a chave aqui, né, gente? E o seu parafusinho roda aqui, ó, nessa angulação. Então quais seriam os prós e os contras aí do parafuso dinâmico, gente? A maior parte dos artigos mostra que dependendo da região que ele está sendo utilizado, pode ser mais favorável a ter uma deformação desse parafuso, e aí ele deformado, às vezes ele não vai dar o torque correto, e aí pode acontecer o que? O afrouxamento desse parafuso ao longo do tempo, tá? Então essa seria a principal limitação desse tipo de componente. Mas ele é um componente muito interessante que pode sim ser utilizado. Alguns dos meus alunos que utilizaram para unitários tiveram alguns casos de afrouxamento, soltura de parafusos precoce. Eu não utilizei em unitários, porque não apareceu um caso que eu precisasse usar. Eu uso bastante, gente, implantes de conexão do tipo Cone-Morse, então eu confio muito. Se eu precisar fazer uma prótese cimentada, pra mim não tem problema, né? Mas então não apareceu nenhum caso assim atualmente que eu precisei usar. Mas alguns alunos meus relataram isso. Mas eu já usei várias vezes e dá muito certo em próteses, por exemplo, do tipo protocolo, que não tem gengiva suficiente para esconder o meu intermediário angulado, e aí às vezes a gente acaba tendo que fazer ali direto no implante, mesmo não sendo a situação ideal, e aí já aconteceu de eu ter que pedir para o meu laboratório utilizar o parafuso dinâmico, ou seja, daí vem um componente que ele tem o canal, né, eles falam canal angulado, e aí você utiliza essa chave dessa forma, porque daí você consegue corrigir sem necessariamente usar ali o seu intermediário. Dá para usar o parafuso dinâmico em intermediários, porque também acontece, gente, às vezes você utilizou um componente angulado, mesmo assim a angulação não foi o suficiente. Aí você pode investir nesse parafuso, né, pedir ele lá para o seu laboratório, enfim, e aí ele usar e você conseguir com essa angulação da chave angular um pouco mais ainda e transformar essa peça numa peça para ser parafusada em vez de cimentada, ou corrigir a saída do parafuso numa prótese múltipla, corrigir um pouco mais ainda do que você precisar, tá? Então é uma peça bastante utilizada, útil, tá? Inclusive tem sido utilizados e desenvolvidos esses componentes angulados até no CAD/CAM para tentar que seja de forma mais precisa. E um fator aqui agora que eu lembrei que pode ser uma limitação desse tipo de peça, gente, quando você parafusa, quando você posiciona, a chave ela parece uma bolinha, uma esfera. E por ela estar conectada dessa forma, ela não tem uma estabilidade, ela não fica paradinha assim, igual a gente quando a gente está trabalhando com uma chave de parafuso quadrado ou hexagonal, ela balança, ela fica assim, ó. Então a chance realmente de você espanar, se não tiver bem posicionada essa chave e bem encaixadinha no seu parafuso, é grande. E aí o que pode acontecer? Depois você tentar remover essa peça e esse parafuso não soltar. Então essa seria uma desvantagem, vamos dizer, desse sistema em relação à técnica convencional, tá?
Então, cuidado nas manutenções, quanto mais vezes tirar e colocar, mais fácil aí disparar, tá? Então, gente, esses foram os materiais aí que eu selecionei para falar com vocês. Muito obrigada para quem mandou lá na caixinha de perguntas, já aproveitando para agradecer. Manda pergunta aí pra gente, se não deu tempo de mandar aqui na live, manda lá no direct, manda lá nas caixinhas que a gente vai abrindo semanalmente, tá? Pode mandar que eu vou respondendo e a gente vai postando lá, tá bom? Então, gente, já que ninguém mandou mais nenhuma perguntinha aqui, gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo. A gente sabe que não é fácil chegar no final da semana e ainda assistir live para estudar, não é verdade? Mas então, muito obrigada pela presença de todos que ficaram aqui. As lives, gente, só lembrando, elas estão ficando gravadas, então vocês podem ter acesso a elas aqui pelo Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, quer acompanhar o conteúdo, mandar para amigos que vocês sabem que têm interesse nesse tipo de assunto, então entra lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e vai acompanhando que nós vamos postando aí os conteúdos constantemente, tá bom? Precisando de mim? Manda mensagem lá. Gente, nossa próxima live vai ser na nossa próxima quinta-feira e lembrando que vai ter sorteio do tema na segunda-feira. Então, espero vocês aí na nossa próxima live. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.